Quem venceu o debate na Band neste primeiro turno? Você que está vendo esse canal e não conhece, esse é o canal do Deino César. Eu sou Daniel César, Deino César, e todos os dias eu falo sobre política e eleições 2022 com enfoque da TV. Então corre lá, se inscreva no canal do Deino César e vem receber vídeo todos os dias sobre o assunto. Mas você está aqui para saber quem venceu o primeiro debate nas eleições 2022. Lula, Bolsonaro ou outro? A resposta é muito simples. A maior vencedora do debate nas eleições de 2022 é a Band. Explico por quê. Você que ainda não está sabendo, eu revelei lá na minha coluna no natelinha.com.br da eleições de 2022. É só você olhar lá, natelinha.ol.com.br. Dá uma olhadinha lá. A audiência desse primeiro debate. Os números ainda são prévios, vão passar por alterações amanhã no Consolidados, mas na Grande São Paulo, que é onde sai a audiência prévia, o debate atingiu 13,3 pontos. Perdeu para a Globo, que ficou com 13,9, mas aumentou em mais de 300% a audiência da Band, e também foi transmitido pela Cultura. Na Cultura foi 1,1 ponto, o que significa que Band e Cultura juntos venceram a Globo com 14,4 a 13,9. Aí vocês vão dizer, mas como vai somar Band e Cultura? Na verdade não se soma. O que soma é o debate. O debate foi visto por 14,4 pontos em São Paulo. Isso equivale a mais de é muita gente mesmo. Vai dar mais de 3 milhões de pessoas assistindo o debate apenas em São Paulo. Juntando Band e TV Cultura. Também é preciso lembrar que a Band liderou por muito tempo, concorrendo com Fantástico, com Domingo Espetacular e com o programa Silvio Santos. 3 programas tradicionalíssimos de domingo. A Band fez em 2018 o debate, que contou também com o Bolsonaro, porque foi antes da facada, e deu 6,7 pontos. Aí tem 2 sinais importantes. O debate anterior havia sido numa quinta-feira. Então, não dá para comparar domingo à noite, horário nobre, com a quinta-feira. É completamente diferente. Sexta-feira é dia útil, tem todo um formato. Por outro lado, as sabatinas do Jornal Nacional, que bateram recordes, Bolsonaro foi visto por 43 milhões, Lula por 41 milhões, mostram que o interesse do eleitorado pela candidatura, pelas entrevistas, por debates, pela eleição na TV, está muito maior do que em 2018. Por isso a Band foi beneficiada por ser a primeira a fazer um debate na TV aberta. Outras virão e a gente não sabe se vai manter esse fôlego por um mês inteiro. Ainda falta um mês para a eleição, um pouquinho mais de um mês para a eleição. Então a Band foi beneficiada, atingiu mais de 300% do que ela costuma atingir aos domingos, quando passa o perrengue e passa costuma passar série, já passou até Breaking Bad, né? Costuma passar série. Cresceu muito, quase dobrou a audiência na comparação com 2018. Então a Band foi a grande vencedora desse debate, porque atingiu uma audiência que ela não conseguia, provavelmente, tirando o futebol, né, que ela deve ter conseguido com o futebol, desde os áureos tempos do Pânico, quando o Pânico foi para a Band e também passava aos domingos à noite. Foi uma audiência muito alta da Band, um interesse muito grande, um engajamento muito grande, e provou-se que os candidatos estavam certos em ir ao debate, porque todo mundo queria assistir esse debate. E do ponto de vista de entretenimento, não nos decepcionou. Teve embate Lula e Bolsonaro, teve Bolsonaro chamando Lula de ex-presidiário, teve o Lula falando que o Bolsonaro foi conivente na morte das pessoas da Covid, teve Lula dizendo que no primeiro dia de mandato ele vai tirar o sigilo de 100 anos, teve Bolsonaro falando que houve corrupção e que com ele não há corrupção, e teve também momentos não tão positivos assim. E aqui é importante a gente falar disso. A forma como Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães é horripilante. Horrível, não se faz. Um candidato, um presidente da República não pode atacar uma jornalista, principalmente uma mulher, da forma como ele fez. Horrível, horrível. Ele próprio se desculpou depois, mas foi muito feio o que ele fez, um ataque desnecessário, dizer que a mulher sonha com ele, horrível isso. Mas eu quero fazer um adendo. Durante o bate-boca, porque foi um bate-boca, durante o bate-boca, só a Simone Tebet e a Soraya Tronic falaram diretamente com o Bolsonaro. Os homens não o fizeram. Depois
já na reta final do debate, o Lula se solidarizou com a Tebet e se solidarizou com a Vera Magalhães. Os outros, nem isso. Muito feio o que o Bolsonaro fez, um momento horroroso do Bolsonaro. Não é a primeira vez que ele ataca mulheres e muito menos a primeira vez que ele ataca jornalistas. Inclusive, uma jornalista que sofreu uma derrota para ele por misoginia estava lá, que sofreu uma vitória para ele por misoginia, estava lá. A Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, que já foi vítima da misoginia do Bolsonaro. Mas também é importante falar sobre o machismo, já que a gente está observando o que aconteceu no debate da Band, falar sobre o machismo que atacou os candidatos e também os jornalistas presentes. O primeiro bloco inteiro, homem perguntou para homem, homem perguntou para homem, homem perguntou para homem, e só sobrou Tebet perguntar para Soraya e Soraya perguntar para Tebet. Elas foram completamente excluídas enquanto candidatas, tratadas como se nada fossem, por puro machismo dos homens que estavam lá para falar entre eles. E aí um adendo importante, 2 jornalistas mulheres no segundo bloco tiveram a chance de pedir para uma mulher responder um homem, ou de uma mulher comentar, ou de um homem comentar a resposta de uma mulher, e não fizeram. Uma decepção, absolutamente decepção isso do ponto de vista dos direitos das mulheres. Elas estavam lá como candidatas com os mesmos direitos que eles e não deveriam ser relegadas a uma ficar batendo bola com a outra como se elas não pudessem brincar no jogo de homens. Muito feio isso, ponto negativo para o debate, para os jornalistas e para os candidatos também. Falando a respeito dos candidatos em si, é importante a gente dizer que o Bolsonaro foi o Bolsonaro. Começou controlado, terminou controlado, mas no meio ele não conseguiu se controlar. Explodiu, atacou a jornalista, atacou o Lula, atacou a Simone Tebet, atacou todo mundo, virou a metralhadora ambulante e descontrolável que ele era. E que ele só não foi em 2018, porque não foi aos debates, depois da facada, né? Sempre bom lembrar. O Lula, o principal adversário dele, ficou devendo, ficou apagado, respostas tranquilas, likes, mas muitas vezes se deixou atacar e não conseguiu dizer a que veio, na verdade. Talvez por uma estratégia, por ser o líder na corrida eleitoral, não quis se comprometer. O ponto negativo dele foi justamente isso, ele não querer se comprometer à paridade entre homens e mulheres no ministério. Pegou mal para ele nesse momento, mas ele teve o auge. O fim do debate foi positivo para o Lula, quando ele pediu o direito de resposta e deram, e ele disse para o Bolsonaro que ele só é ex-presidiário porque tiraram ele das eleições para o Bolsonaro vencer em 2018. E disse que vai vencer as eleições e que no primeiro dia de mandato vai cancelar os 100 anos de sigilo que o Bolsonaro colocou. Então ficou com a palavra final, porque o Bolsonaro depois pediu o direito de respostas que não deram, porque ele não foi ofendido. E o Lula acabou ficando com a palavra final, né? Nesse embate Lula e Bolsonaro, o Lula se saiu melhor do que o Bolsonaro porque teve a palavra final. Mas, se a gente for observar, o Felipe Dávila acabou ficando de lado, não conseguiu dizer a que veio, continuou falando de privatizações, coisas que as pessoas não conseguem entender. A Soraya foi muito enfática, quis usar o tempo dela para ser conhecida e para bater em Lula e Bolsonaro de forma ferrenha. Acabou também se perdendo, principalmente porque ela não tinha organização de ideias, o discurso dela era muito desorganizado. O Ciro entrou para provar que ele é a verdadeira opção a Lula e Bolsonaro. Saiu mostrando que ele está lá no meio. Bateu boca com o Lula depois do Lula ter elogiado ele. O Lula elogiou ele, ele falou que o Lula era um encantador de serpentes, que ele não tem nada pessoal contra o Lula, mas que o Lula se corrompeu. O Lula chamou ele de mentiroso e disse que ele ainda irá se arrepender. E lembrou que em 2018 não foi para Paris para não votar no Haddad. Por isso a culpa não pode ser do Lula pela eleição do Bolsonaro. Ciro disse fora do microfone não foi para Paris porque estava preso e o Lula lembrou, fui preso para eu não ganhar as eleições. Então Lula venceu esse embate com o Ciro e o Ciro também brigou com o Bolsonaro, mostrou que faz parte desse grupo de briga, que não é da conciliação. Em compensação, Simone Tebet, que foi disparada a pior no Jornal Nacional, mas disparada a pior no Jornal Nacional, se sobressaiu no debate. Enfrentou o Bolsonaro, falou na cara dele que não tem medo dele, que não tem medo da violência política que ele pratica, não tem medo de robô, de fake news. Enfrentou, falou que tinha para falar sobre o Lula, falou que o governo do Lula se corrompeu junto com o MDB dela e que ela não aceita isso, se colocou como uma opção diferenciada, se comprometeu a colocar mulheres e homens no mesmo patamar, mostrou a que veio. Aí a pergunta que fica, isso será suficiente para Simone Tebet, que foi, no meu modo de ver, a melhor no debate?
Não dá para saber, porque o debate chegou com a certeza de voto de 83%. O eleitor do Lula, 89% já estava convicto. E se o Lula tem 46%, 90% significa 42,5%. Então o Lula já está no segundo turno, se houver. O do Bolsonaro é 83%. Se o Bolsonaro tem 83%, você pega 20% aí, o Bolsonaro tem 27% do eleitorado. Então é difícil imaginar que Lula e Bolsonaro não estarão no segundo turno, se houver segundo turno, porque o Lula tem mais de 50% dos votos válidos. Nesta segunda-feira sai a pesquisa IPEC, que vai fazer uma pequena fotografia, porque ela vem fazendo a pesquisa desde quinta. Então é difícil você imaginar que ela vai pegar todo o levantamento do debate, todo o resultado do debate. Vai ser só uma pequena parcela. Mas quarta-feira tem Quaest, que aí sim já é pós-debate, e quinta-feira Datafolha, que é o principal instituto do Brasil. Esta semana a gente vai saber se o debate na Band influenciou ou não influenciou o resultado. Diz aí pra mim, quem você acha que venceu o debate na Band? Gostou dos candidatos? Mudou seu voto? Mudou alguma coisa? Tirou algum tipo de dúvida? E não se esqueça, se inscreva no canal do Daniel César, ative a notificação que todo dia tem vídeo novo. E comente aí, compartilhe com todo mundo e vamos divulgar o canal que logo tem novidades. Tchau!